Então, estamos aqui fazendo uma atividade sobre os animais marinhos, em que o João precisa fazer um texto. Agora, ele já foi lá, leu, revisou, pontuou, e ele mesmo observou um problema. Que problema que você observou, filho? Eu vou ler. Linguado, o peixe mais achatado. Ele vive nos oceanos. Ele só tem olhos no lado direito do corpo. Ele é cheio de bolinhas. Ele come crustáceos, larvas e moluscos. Você não acha que tá cheio de ele? Isso daí, ele mesmo observou que está cheio de ele. E agora, João, como que a gente pode resolver esse problema do cheio de ele? As formas de retomada sempre a mesma, ele. Como que você acha que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver fazendo, colocar, o linguado, Que mais? o peixe. Que mais? Eu acho que isso tudo tá muito estranho. Prefiro colocar ele. Mais fácil colocar ele? Sim. Mas você está dizendo aí que é um problema de coesão e realmente há. A repetição, neste caso aqui, não é produtiva para o seu texto. Mas é produtivo. A professora falou pra colocar uma características. Então, E a prof falou que a gente não pode colar. exatamente. Você foi pesquisou, tá ótimo, não pode colar, mas a prof está contando que você coloca aqui no texto as suas habilidades de escrita, certo? Certo, mas eu só colei uma coisinha. O que você colou? Eu colei o que ele come. Crustáceos, larvas, moluscos. Não, mas tudo isso, as informações têm que ser coladas de algum lugar. Você não tem que saber esse tipo de coisa aí. Mas eu tenho um livro. A questão é montar o texto é com você daí, certo? Então, olha só, filho. Às vezes, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, a gente pode tirar o ponto, em vez de começar uma nova frase, a gente pode tirar esse ponto, tirar o ele e iniciar a próxima oração com verbos. E aí fica orações coordenadas. Vamos fazer esse exercício para ver se fica bom? Não, eu prefiro colocar ele. Tá mais fácil, né? Tá. Pois é, mas a preguiça não vigora aqui nessa casa. Mas eu prefiro. Se você mesmo observou que existe esse erro, meu filho, tá mais do que na hora de resolvê-lo. Quando você nem observa que existe o erro, já tá na hora de resolver, imagina se você observa. Tá bom? Vamos lá. Nem queria observar esse erro. Não, mas eu fiquei muito feliz que esteja observando. É uma inadequação, na verdade. Nem você observou. Não, porque eu ainda não tinha feito a correção, né? Agora que eu vou fazer a correção, ainda bem que tem algumas coisinhas, tipo oceano com S aí, umas coisinhas pra gente ajeitar. Mas vamos ajeitar agora a questão da coesão. O resto a mamãe ajuda você, tá bom? Tá bom, mamãe. Tchau, gente. Tem nada de tchau, você vai arrumar. Olha só, aqui, filho, não vai ficar bom a gente fazer o que a mamãe tinha dito, de você só tirar o ponto. Sabe por quê? Porque o que você tem em uma oração é semanticamente bastante distante do que tem em outra. Aqui, ó, que ele tem o olho só do lado direito do corpo e que é cheio de bolinhas, são informações do mesmo campo semântico sobre a estrutura do corpo dele. A estrutura do corpo. Isso. Ó, aqui tá escrito animal escolhido, linguado, o ambiente que ele vive, o oceano, característica dos corpos e a alimentação dele. Então, sabe o que a gente vai fazer, filho? Você vai escrever um texto bem lindo em que uma informação sobre o ambiente onde que ele vive daí aqui você põe um ponto para acrescentar informação sobre a característica do corpo. Aí é mais um ponto antes e um ponto no final. No meio, se tiver outras orações, você vai usar vírgula. Mas entre essa informação e esta informação, você não vai usar vírgula. Vai usar ponto mesmo, tá? Porque é um conteúdo semântico bem diferente. E entre essa informação e essa informação, você também usa ponto. As informações dentro de cada bloco semântico, você usa vírgula. Beleza? Beleza. Então, temos aqui o texto do João. Nós marcamos a repetição do ele, que ele mesmo havia observado. Ele estava com preguiça de refazer, mas nós refizemos, porque não, né? A preguiça aqui não tem vez, certo? E aí,
a gente observou que só tirando ponto e colocando vírgula também não ia dar um texto coerente, coeso, adequado por conta das informações estarem em campos semânticos diferentes. Então, eu ajudei-o, claro, obviamente. Então, o professor ajuda a criança. É ajudada que a criança chega à percepção de que está repetitivo. Olha só, o João chegou a essa conclusão pelas outras aulas que ele teve com a professora, com as minhas observações. Então, ele vai começando a prestar atenção no seu próprio texto. E aí não tem problema nenhum do professor ajudá-lo a construir estratégias. Depois ele vai incorporando essas estratégias. Então, aqui, de início, nós tínhamos: linguado é o peixe mais achatado, ponto. Ele vive nos oceanos. E nós usamos uma adjetiva. O linguado, aí ele colocou o "o" também, aqui determinando. O linguado é o peixe mais achatado que vive nos oceanos, ponto. Aí, antes, nós tínhamos uma informação: ele só tem olhos do lado direito do corpo e ele é cheio de bolinhas. E eu falei a ele que é melhor a gente falar primeiro da informação mais geral do corpo para depois focar no detalhe. Então, nós temos aqui: de tão achatado que é, só tem olhos no lado direito do corpo. Então, eu estou ensinando o João também a deixar o texto mais interessante, não só descrever as características. Então, essa parte aqui, ó, de tão achatado que é, já é uma estratégia mais apurada de produção de texto que eu estou introduzindo aqui para que ele comece a incorporá-las. Também aqui, ó, o engraçado é que ele só nada deitado na horizontal. Essa informação, o bichinho velho ele não tinha me dito, ele sabia disso. E aí, na oralidade, ele me falou essa informação e a gente incorporou. Ele queria fazer menos texto e havia não informado essa característica. E aí, além de eu fazê-lo incluir essa informação no texto, ainda mostrei para ele que, em vez de dizer só que ele só nada deitado na horizontal, se ele dissesse: o engraçado é que, ele avalia essa informação, ou seja, tem aqui um movimento de modalização em que o produtor do texto se põe no texto e ele deixa o texto mais interessante. E essa mesma estratégia a gente usou aqui, ó. Em vez de só dizer o que ele come, e sabe o que ele come? Ou seja, você se dirige ao seu leitor, fazendo a pergunta, trazendo o leitor para a conversa no texto. Deixa o texto mais interessante. Crustáceos, a gente vai arrumar aqui, vírgula, falta uma vírgula, larvas e esse molúsculos aqui, filho, tá pior do que a outra observação anterior, mas a gente já vai arrumar. E aí ele quis dizer que isso era nojento, aí então ele incluiu que nojo. Então olha que riqueza de texto em relação ao primeiro. Com essas observações, esse que nojo, depois da interação que a gente teve, vamos nos colocar no texto, ele mesmo chegou a essa apresentação. Tenho certeza que nos próximos textos o João já vai começar a pensar em outras estratégias para deixar o texto mais interessante. Não vai conseguir, talvez, colocá-las em práticas na próxima produção, mas com esse exercício constante, ele vai deixando o texto bem mais interessante. Eu vou ler os dois para vocês verem a diferença. Linguado é o peixe mais achatado. Ele vive nos oceanos. Ele só tem olhos no lado direito do corpo. Ele é cheio de bolinhas. Ele come crustáceos, larvas, moluscos. Aqui. O linguado é o peixe mais achatado que vive nos oceanos. Seu corpo é cheio de bolinhas. De tão achatado que é, só tem olhos no lado direito do corpo. O engraçado é que ele só nada deitado, na horizontal. E sabe o que ele come? Crustáceos, larvas e moluscos. Que nojo! Muito bem, filho. É assim que a gente vai aprendendo a produzir texto. Terceiro ano, então, com essa inserção da professora. Novamente, eu observo que a professora não tem condições de trazer no colo cada uma das crianças e fazer essa abordagem. Por isso que é muito importante fazer reestruturação de texto no quadro. Elas aprendem a reestruturar o texto do outro e a olhar o seu próprio texto. Concorda, João? Concordo. Tchau, gente. Até os próximos vídeos. Aproveita e deixe seu like.